Mas calma, nem tudo está perdido. Diferentemente do que fez o filme do rival, que faz com que o universo criado para o filme seja o principal, fazendo com que Sonic pudesse ser substituído por qualquer bichinho azul que corresse rápido, a aventura de Mario e Luigi nos cinemas bebe a largos goles de sua fonte de inspiração, por meio de uma série de escolhas ousadas para a adaptação que vão funcionar ou não, de acordo com as expectativas de quem está assistindo. Eu sou o Carlos Rossi, esse aqui é o Crossview, e hoje a gente vai comentar sobre o filme do Super Mario Bros. Super Mario Bros, o filme que acabou de estrear nos cinemas brasileiros. Eu vou começar fazendo uma pequena viagem temporal. Bom, para quem não se lembra, existe o jogo Super Mario Bros 2, não é esse que está aqui atrás, tem uma explicação para isso, ou como os japoneses conheceram, o Super Mario USA. Ele é um jogo de 1988, dirigido pelo Kensuke Tanabe. Ele é um jogo do Mario que é muito diferente dos outros, porque ele se baseia no jogo Yume Kojo Doki Doki Panic, lançado pela lenda Shigeru Miyamoto para o Nintendinho ou Famicom, já que ele foi lançado apenas no Japão lá em 1987. A ideia é que esse jogo do Mario é igual a esse Yume Kojo, só que com os personagens do Mario. Eles pegaram todos os sprites do jogo e substituíram por desenhos do Mario, né? A gente pode controlar o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad nesse jogo. E cada um tem uma jogabilidade específica, né? Isso vai acrescentar, né? Vai facilitar ou vai aumentar a dificuldade do jogador. No Brasil, inclusive, tem um jogo que é o Turma da Mônica, o Resgate, para Master System, lançado lá em 1993 pela Tectoy e pela Maurício de Souza Produções, que vai fazer esse mesmo esquema com o Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, lá de 89, que é um jogo desenvolvido pela West One. A minha ideia é um jogo que já existe, em que eles substituem o cenário, os personagens, por personagens da Turma da Mônica. Esse jogo, Super Mario Bros 2, ele é um bom jogo, mas ele tem o problema de não parecer muito com um jogo no Mario. Agora corta para 2023 e nós vamos falar um pouquinho do filme do Super Mario Bros. Esse filme vai fazer a mesma coisa que o jogo que eu mencionei, que é criar uma história em cima de um molde. Mas que molde é esse? Para responder essa pergunta, eu vou fazer a comparação que todos estavam esperando com o filme do maior rival do Mario. Não estou falando do Bowser, eu estou falando do Sonic. Esses dois filmes eles vão se alicerçar na chamada Jornada do Herói. A diferença é que enquanto o filme do Ouriço cria todo um núcleo de personagens no nosso mundo e faz com que eles ganhem relevância para a história principal, sendo que eles são personagens que só existem no universo do filme, o filme da Nintendo só usa o mundo real para introduzir os irmãos Mario e Luigi como encanadores do Brooklyn, de origem italiana. Também vai ser o cenário que vai encerrar a jornada que o filme pretende contar pra gente. Esses dois filmes, infelizmente, se caracterizam pelo problema de criar o contexto do mundo real apenas para servir a esse modelo da jornada do herói. Entre os vários elementos narrativos que compõem o paradigma da jornada do herói, um deles é a apresentação do mundo comum. O que é isso? É um mundo que já é familiar ao herói da nossa narrativa, que ele já conhece, provavelmente vai inserir uma série de problemáticas para ele. A relação desse herói com o mundo não é muito bem resolvida, esse mundo causa problemas para ele, ele não é aceito pelo mundo, o mundo não aceita ele muito bem. Isso vai acontecer em muitas histórias, às vezes nem tanto. Às vezes o herói está só vivendo uma vida pacata mesmo e está tudo bem. Mas alguma coisa vai movimentar, vai tirar ele do status quo para que ele se lance à aventura. Além de criar um set, uma configuração inicial para que a gente conheça um pouco do nosso herói já de cara, esse mundo comum também é responsável por conectar a audiência à narrativa que está sendo contada. E nesse sentido é muito mais fácil a gente fazer isso se o mundo comum for o nosso próprio mundo real, um mundo que a gente já conhece dos seres humanos. Deixando claro, esse mundo comum não precisa ser um mundo real, mas a conexão com a audiência ela é catalisada dessa forma. Um exemplo de mundo comum que não tem nada a ver com o nosso mundo real, quer dizer, nada a ver, exceto as referências que inspiraram o autor a escrever a história dele. É O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Você pode escolher tanto o filme de 2001, do Peter Jackson, como o livro de 1954, do Tolkien. Os dois criam um mundo comum que é familiar para o seu protagonista Frodo, ou mesmo para o Bilbo, né, que não é o protagonista, mas
tem um papel fundamental para aquela jornada começar, e esse mundo é construído para a audiência, para que a gente se envolva com o filme. A questão é que ele é um filme de 2 horas e 58 de duração, e faz o que poucos fazem no sentido de dar detalhes da construção do universo, que esse filme talvez não tenha o luxo de fazer. É bom sempre ter isso em mente. O ponto é, quando o filme toma essa decisão de trazer os personagens para o Brooklyn, ele perde a oportunidade de se diferenciar como uma obra de imersão no universo da franquia do Mario, e flerta com a ideia de normalidade, de filme de aventura genérico. Mas calma, nem tudo está perdido. Diferentemente do que fez o filme do rival, que faz com que o universo criado para o filme seja o principal, fazendo com que Sonic pudesse ser substituído por qualquer bichinho azul que corresse rápido, a aventura de Mario e Luigi nos cinemas bebe a largos goles de sua fonte de inspiração, por meio de uma série de escolhas ousadas para a adaptação que vão funcionar ou não de acordo com as expectativas de quem está assistindo. Agora que vocês já têm um panorama sobre a minha visão do filme, vamos detalhar um pouco mais. Sobre as questões do mundo real, a cena de apresentação de Mario e Luigi é um comercial do seu serviço de encanadores, que já faz algumas brincadeiras com elementos do jogo. O Mario ele é dublado pelo Chris Pratt no original e por Rafael Rossato no Brasil, e o Luigi é dublado por Charlie Day no original e por Manolo Rey no Brasil. Entre esses elementos se destaca a capa amarela que vem quando conseguimos o power-up da pena no Super Mario World, que é o jogo do Takashi Tezuka de 1990. Essa introdução é até divertida, e quando se supera a questão do mundo real, poderia ter sido suficiente para criar o estopim para a aventura. Mas nós vamos ver que não é isso que acontece. O problema é que, para poder se alimentar ao máximo dos clichês que o paradigma da jornada do herói estabelece, o roteiro ainda precisa colocar os heróis Mario e Luigi em uma situação de rejeição por aquele mundo. Nesse sentido, temos um antigo chefe que parece mais bem sucedido no serviço de encanador do que os irmãos, e uma família que julga como pífios os seus esforços para empreender, principalmente a figura do seu pai, que faz esse julgamento. Todos esses são elementos que compõem exclusivamente a narrativa que o filme quer trazer, ou seja, não estão no universo do Mario, e roubam tempo de tela de elementos dos jogos que a película poderia ter contemplado. Já vamos falar desses elementos, fazendo uma pequena ressalva de que a exceção pode ser o Spike, o antigo chefe que eu mencionei. Esse Spike ele é dublado no original por Sebastian Maniscalco e por Felipe Albuquerque no Brasil. Ele é o vilão do jogo Wrecking Crew, lá de 1984, que é dirigido pelo Satoru Okada. Você vai usar o Mario e o Luigi nesse jogo para quebrar tudo que está em tela com um martelinho, enquanto você desvia de inimigos e de bolas de fogo que o cenário vai jogando em você. O Spike ele persegue o seu personagem, que você estiver controlando, e te atrapalha, derrubando objetos e fazendo com que você volte para o nível mais baixo do cenário que você precisa explorar. Essa ideia da participação do Spike no jogo poderia ter sido mais bem aproveitada para efetivamente ter uma narrativa que amarrasse a história do Mario atual com a história desse jogo. Não quero ficar aqui criando narrativas em cima de um filme que já existe, nós comentamos sobre isso já em outra crítica aqui, mas uma opção, por exemplo, poderia ter sido mostrar o Mario e o Luigi insatisfeitos com o trabalho para o Spike, envolvendo, de repente, alguma coisa associada a esse jogo Wrecking Crew, por exemplo. Era uma opção para explorar essa narrativa e trazer como um elemento dentro da história de maneira condizente com o que estava sendo contado. Mas, enfim, não foi a abordagem que o filme escolheu. Uma coisa que esse preâmbulo consegue fazer de maneira satisfatória é reforçar as personalidades do Mario e do Luigi como aventureiro, no caso do Mario, e medroso, no caso do Luigi. O Mario avança intrepidamente pela cidade, como nos jogos de plataforma, saltando, pulando, dando cambalhota, e o Luigi se atrapalha e precisa ter o caminho liberado pelo Mario para conseguir avançar e chegar até o destino que eles queriam naquela circunstância. Essa circunstância é, depois que eles lançaram o comercial, um cliente liga solicitando os serviços deles para consertar um encanamento. E nessa cena já fica claro para mim o quanto que eles gastam tempo de tela para trazer mais elementos do mundo real, para trazer mais conflitos para os personagens que não se somam à narrativa no final das contas. Eles
causam um desastre na casa desse cliente, não dá certo o serviço que eles estavam planejando concluir rapidamente. E esse desastre por si só, esse fracasso, já era o suficiente para dar motivação para os personagens para que eles se lançassem cegamente à jornada. Eu digo mais, a própria personalidade do Mario como aventureiro, como desbravador, como empreendedor, já era o suficiente para ele querer se lançar ao perigo que vai ser posto a ele. Quando nós temos o chamado para a aventura, que é Brooklyn parece ter passado por um acidente no encanamento central da cidade, não sei como é que isso funciona, que estava provocando uma inundação. Eles veem isso na TV e rapidamente, o Mario principalmente, quer ir lá tentar resolver esse problema. Mas isso acontece logo depois de um jantar em família em que o pai ridiculariza o sonho dos filhos, né, de ter se demitido de um emprego que já era estável para empreender, para, enfim, seguir o próprio negócio. Que é, novamente, cria um drama que não vai ser desenvolvido e que não era necessário para a narrativa acontecer. Voltando à questão do chamado para a aventura, temos um detalhe muito interessante que é a repórter que traz essa notícia, que acaba sendo um tipo de arauto para essa história, que é a Pauline, que assume o papel de donzela em perigo do game Donkey Kong. Donkey Kong, um jogo histórico também do Shigeru Miyamoto, lá de 1981, que ele marca a primeira aparição do nosso querido Mario em um jogo de videogame. E aqui temos um paralelo interessante. Acabei de comentar que a Pauline é o arauto nesse filme, ela traz o chamado à aventura, e no jogo ela está em uma outra posição, essa posição de ser que precisa ser salvo, mas ela acaba sendo também a motivação para a aventura, porque o Mario enfrenta os perigos nesse jogo para conseguir resgatar a Pauline. Apenas a título de curiosidade, Pauline tem um upgrade de visual quando figura em Super Mario Odyssey, do Kenta Motokura, de 2017, sendo a personagem que canta a música tema do jogo. No momento que o chamado à aventura acontece e é aceito pelos personagens, fica mais claro ainda que esses elementos da família e do ex-chefe não servem para nada narrativamente. A única coisa que principalmente esse elemento aí da família vai ser resgatado é para servir como um paralelo entre o Mario e o Donkey Kong. Eu vou comentar mais sobre isso quando a cena chegar aqui no nosso comentário do filme. Resumidamente, o que acontece aqui é que a narrativa cria elementos dramáticos potenciais geradores de conflito para não os explorar ou para explorá-los muito brevemente. Pois bem, após a exploração de uma rede de canos muito suspeita no subterrâneo do Brooklyn, Mario e Luigi são sugados por um desses canos e caem numa rede interdimensional. Esse é o primeiro elemento que eu considerei efetivamente apreciável na adaptação, que agrega ao universo do Mario Bros. Essa rede, esse emaranhado de caminhos dentro dos canos. Aqui, Mario e Luigi se separam, estabelecendo Mario como protagonista definitivo que parte numa jornada para resgatar o seu irmão. Acompanhando o Mario, não só temos um vislumbre do reino dos cogumelos, em um espetáculo visual vívido em cores e formas, além de uma variedade de easter eggs com monstros e coisas assim que a gente vê no jogo, como também somos apresentados ao Toad. O Toad é dublado pelo Keegan-Michael Kay no original e por Eduardo Drummond no Brasil. O Toad tem aquela função de carregar o Mario para a aventura e traz aquele espírito protetor e pioneiro, talvez encarnando a sua vibe de Captain Toad, do jogo Captain Toad Treasure Tracker, que é um jogo do Kenta Motokura e do Shinya Hirataki de 2014. Ou até antes disso, no Super Mario 3D World, quando esse personagem, esse conceito de jogo apareceu. Que também é do Kenta Motokura e do Koichi Hayashida, lá de 2013, jogo importante aí para a franquia. Como ele indica para onde o Mario deve ir, eu diria que o Toad ele atua temporariamente como um mentor, mas depois ele acaba se sentando confortavelmente na cadeira de aliado. A retratação e a trilha sonora que marcam o castelo da Peach remetem diretamente ao grandioso Super Mario 64, o jogo de 1996 do próprio Shigeru Miyamoto. E os Toads dizendo que a princesa está em outro castelo, ainda que seja meio bobo, é um bem-vindo easter egg de muitas das aventuras do Mario Bros. Chegamos finalmente à Princesa Peach,
A Princesa Peach é dublada pela maravilhosa Anya Taylor-Joy. Que é maravilhosa, Carlos. A atriz faz... Só tem uma pessoa maravilhosa aqui. É você, amor. Né? Repete. Que isso, amor? Vai, vida, vai. Vai ficar assim o vídeo todo. Linda, linda. É melhor por precaução. Tá, então, ela é dublada pela competente Anya Taylor-Joy no original e por Karina Eiras no Brasil. Sobre a personagem, é complicado falar em fidelidade, porque os jogos não te dão tantos insumos assim sobre a personalidade da Princesa Peach, mas eu entendo que a personagem funcionou muito bem para a narrativa. Eu diria que é uma boa adaptação condizente com o que é necessário para se contar a história principal que o filme escolheu. Ela funciona para quebrar expectativas com a tal donzela em perigo, ainda que ela esteja efetivamente em perigo, e coloca o Mario como um aliado valoroso da Peach, né? Ela coloca ele nessa posição, isso é bem interessante de ver. No sentido de que, na verdade, a jornada dela não depende dele. Eles só seguem juntos porque eles têm um objetivo em comum. Na verdade, o objetivo dos dois é distinto, mas ele se entrelaça com, enfim, derrotar o Bowser, enfrentar o Bowser de alguma forma. Ela quer salvar o próprio reino, o objetivo dela é esse, e o Mario quer resgatar o seu irmão e voltar para casa a princípio. Para retomar a ideia da jornada do herói, a gente diria que a Peach também vai representar temporariamente o que a gente chama de guardião do limiar, no sentido que ela impõe um desafio ao Mario, que acaba se refletindo como um treinamento para o personagem, e introduzindo aquele conceito dos power-ups, com o consagrado power-up do Super Cogumelo. E também com as armadilhas típicas, armadilhas e desafios típicos dos jogos que viraram referência para o gênero de plataforma. Aliás, no próprio caminho, nos arredores do castelo até a Peach, ele é marcado por algumas referências dessas e tem até aquela velha piada com as plataformas flutuantes, do tipo, como é que aquilo funciona, né? O treinamento do Mario foi uma preocupação bem-vinda por parte do roteiro, no sentido de agregar uma certa verossimilhança para o que a gente veria a seguir. É uma pena que essa verossimilhança vai ser atrapalhada na sequência final, mas a gente vai chegar lá. Agora, falando em verossimilhança, uma questão que nunca tinha me ocorrido e que acaba vindo à tona porque o roteiro insiste nessa ideia de criar uma história de origem para os seus personagens, é a seguinte: por que a Peach é princesa e não rainha? Porque, né, se não tem pais para serem rei e rainha, ela devia ser rainha, né, e não princesa. Mas enfim, é como a história está sendo contada. Seguindo, a Peach, depois de tirar o chapéu, ou talvez a coroa, de guardiã do limiar, ela vai se manter como mentora, porque ela já conhece melhor aquele mundo e também vai funcionar como aliada. Eles são aliados mútuos naquele momento. Temos agora um novo rumo para a história, que é o caminho até o Reino dos Kongs, para recrutar aliados capazes de fazer frente a Bowser. Eis aqui uma das decisões que eu considero polêmicas da adaptação. Justamente quando estávamos prontos para ver mais daquele mundo, há uma cena rápida com uma sequência que mostra que eles exploraram várias terras para chegar no Reino dos Kongs, mas que não chega a mostrar nenhum desses reinos, nenhuma dessas terras em detalhe. Considerando que nós estamos numa narrativa sobre o Super Mario Bros., sobre esse universo, eu não consigo não considerar isso como uma grande oportunidade desperdiçada, infelizmente. Além disso, antes da gente chegar nos personagens do Reino dos Kongs, a breve passagem pela Ilha dos Yoshis que acontece nessa sequência já me suscitou o questionamento. Realmente tem sentido você não colocar o Yoshi numa narrativa sobre o Super Mario, mas dar destaque para o Donkey Kong? Como eu disse, isso é bastante particular para quem assiste. Isso vai afetar os fãs de maneiras distintas. O Donkey Kong é um personagem importante para a história do Mario, porque ele intitula e é o vilão do jogo que trouxe um encanador ao mundo, como eu já comentei, o jogo lá de 81. Embora não seja considerado exatamente a abertura oficial da franquia Mario, ficando mais como uma espécie de antecedente. Mas o Macaco tem uma linha própria de jogos, e eu poderia dizer que ele é até merecedor de um filme solo, um filme próprio dele. O mais importante aqui é que ele não faz parte da franquia de jogos Super Mario Bros., muito diferente do Yoshi, que chegou para ficar após o histórico Super Mario World. Bom, feita essa colocação, vamos trabalhar com o que a gente efetivamente tem, que é o Reino dos Kongs.
Eu entendo que foi bastante perspicaz da parte do roteiro, da produção, a colocação do Cranky Kong como rei daquele mundo. O Cranky Kong vai ser dublado pelo Fred Armisen no original e pelo Léo Rabelo no Brasil. Uma curiosidade sobre esse personagem é que ele tem, na verdade, uma lore bastante rica, e nos jogos, a partir do Donkey Kong Country, que é o Donkey Kong Country é o jogo de 1994 dos irmãos Tim e Chris Stamper. A partir do Donkey Kong Country, esse personagem, o Cranky Kong, ele é tratado como o avô do Donkey Kong da franquia, o Donkey Kong que você efetivamente controla no jogo, como se fosse uma versão envelhecida do Donkey Kong que nós conhecemos lá em 81. Eu pesquisei sobre essa temática e vi que muitas das falas dele, do Cranky Kong, nesses jogos, vão funcionar como reclamações sobre os videogames atuais, uma espécie de quebra da quarta parede, e que ele reflete sentimentos nostálgicos sobre como era o seu design nos primórdios, lá em 1981. Isso é bem curioso sobre esse personagem. No filme ele aparece como o rei dos Kongs e como o pai do Donkey Kong. Tal como eu já mencionei para Peach, eu considerei que essa adaptação é bastante válida para esse contexto. Já a luta que é colocada para nos apresentar o Donkey Kong, que é dublado pelo Seth Rogen no original e por Pedro Azevedo no Brasil, ela me causa sentimentos conflitantes. Se nós pensarmos na narrativa do filme em si, a luta não faz o menor sentido. Pensando racionalmente, o destino dos reinos está em jogo e o rei vai decidir se envolve com um conflito com base em uma lutinha. Eu poderia argumentar também que a Princesa Peach, na verdade, seria uma personagem mais adequada para essa luta do que o próprio Mario, porque ela está bem mais preparada para isso do que o personagem naquele momento da história. É novamente a caixa do paradigma da jornada do herói, já que o Donkey Kong ele precisa funcionar como um novo guardião do limiar para a jornada do Mario, e o Mario é o protagonista da nossa história. Por outro lado, pensando que esse filme é uma adaptação de um jogo de videogame, e também pensando que isso pode ser uma eventual alusão ao Super Smash Bros., que é a franquia de jogos de luta que é marcada por uma trocação caótica de socos entre os personagens da Nintendo e convidados, que vai estrear lá em 1999 com o jogo do Masahiro Sakurai para o Nintendo 64, e também pelo uso inteligente dos power-ups, com um destaque óbvio para o sino do Super Mario 3D World, que vai transformar o Mario no gatinho, que inclusive é a melhor adaptação de power-up do filme, na minha visão. A luta dos personagens ela também vai ser uma referência direta a como ambos surgiram no mundo dos videogames, como Mario sendo protagonista de um jogo em que o Donkey Kong era o grande rival. Então é uma adaptação bastante válida, que eles se confrontem como rivais no seu primeiro contato. Quanto a essa questão da adaptação, apenas duas ressalvas. Embora nós tenhamos o macaco jogando barril em cima do encanador, as referências ao jogo poderiam ter sido mais claras, de repente com o uso de uma rampa ou de alguma coisa que remetesse à jogabilidade do game lá de 1981. E eu também achei um grande desperdício o Diddy Kong aparecer simplesmente como um cameo, né? Porque é um personagem que poderia, assim, sem problema nenhum, estar ali como aliado do Mario e do Donkey Kong quando eles vão atrás do Bowser. Na sequência, por algum motivo, karts pareciam um meio de transporte interessante para chegar até Bowser antes que ele chegasse até os nossos heróis. Pareciam e realmente eram. A construção dos karts já cria uma excelente referência a como nós escolhemos suas partes na seleção de veículos dos jogos mais recentes da franquia spin-off Mario Kart. Essa franquia estreou em 1992 com o Super Mario Kart do Tadashi Sugiyama e do Hideki Konno, e nele nós já tínhamos a famigerada Rainbow Road. Essa, na minha opinião, foi o auge da adaptação dos videogames para o filme, com direito a Casco Verde, a Bullet Bill e a Turbo Drift. Para quem jogou vai saber o que eu estou falando. Além do próprio design da Rainbow Road, que foi espetacular, fora de série mesmo, não estava esperando e ficou muito bem feito. O guardião do limiar dessa cena, que vai ser o General Koopa, ele é dublado pelo Scott Manville no original e por Daniel Simões no Brasil. Ele funciona como uma espécie de chefão na corrida, que é um conceito que esses jogos não trazem.
É diferente, por exemplo, do Crash Team Racing, né, que é o jogo da Naughty Dog, distribuído pela Sony lá em 1999, e que leva a assinatura do Ivan Wells, um jogo que tem esse elemento de chefão da corrida, da pista. Mas aqui na adaptação, esse elemento funcionou muito bem. Pode ser até que a gente veja isso numa sequência do Mario Kart, quem sabe, né? Ainda mais quando você termina a sequência com o poderoso Casco Azul, que é o temor de todos aqueles que acham que vão conseguir chegar em primeiro lugar na corrida. E o mesmo efeito vai acontecer aqui também. Mario e Donkey Kong são derrubados, dados como mortos, e o exército dos Kongs é capturado. Peach e Toad conseguem correr e seguir de volta ao castelo do Reino dos Cogumelos. A minha única ressalva para essa passagem é que a captura do exército dos Kongs ela é meio ridícula mesmo, né? Tipo, esse era o grupo que efetivamente poderia fazer frente ao Bowser e é capturado desse jeito. Falaremos mais sobre o Bowser daqui a pouco, mas o filme vende que ele efetivamente se tornou uma ameaça quando obteve o poder da estrela. Mas a captura do exército do Kong não teve nada a ver com isso. Eu senti que faltou um pouquinho para mostrar que a força desse exército poderia efetivamente competir com um vilão. Na queda do Mario do Donkey Kong, há um aceno a uma problematização iniciada no mundo real, com o Mario se sentindo rejeitado pelo próprio pai, eu cheguei a mencionar isso, e com o Donkey Kong compartilhando desse sentimento. Ainda que a cena remeta à empatia e à transformação que o protagonista consegue promover em outros personagens, a inserção dessa temática, que é tão cara ao cinema contemporâneo, destoa do restante do filme, porque a proposta não lhe permite explorar a fundo o drama que o roteiro fez questão de inserir em si mesmo. O próprio sentimento de rejeição do Cranky Kong para com o filho é muito mal apresentado, parecendo mais um alívio cômico ou uma referência à personalidade do rei nos jogos do que efetivamente um drama para ser explorado. Mario tem ainda a oportunidade de salvar a vida do Donkey Kong, o que automaticamente transforma o macaco em um aliado incondicional. Novamente, o drama não tem muito tempo para respirar. E o simples objetivo comum de salvar a todos já era o suficiente para que os dois personagens se unissem. É digno de nota apenas mais um exemplo da influência absurda que o Pinóquio teve no cinema. O filme lá de 1940 da Disney, que tem como diretores supervisores o Ben Chapstein e o Hamilton Luske, quando o Mario e o Donkey Kong são engolidos por uma Mowray, que é um inimigo introduzido na franquia do Mario lá no Super Mario 64 e que vai se assemelhar a uma enguia gigante. E eles, para conseguir escapar, eles explodem uma das turbinas do kart do Donkey Kong. Esse motor, essa turbina, inclusive é uma referência ao foguete de determinadas fases da franquia Donkey Kong Country. Passando a Peach e ao Toad, agora sem defesas, o reino do cogumelo é finalmente atacado por Bowser. Ao ver Toad e todo o seu reino ameaçado pelo Rei dos Culpas, Peach aceita o pedido de casamento do vilão, partindo com ele em seu castelo voador. Temos aqui alguns elementos interessantes de combate, além de algumas referências humorísticas. A maior delas está no próprio desejo de Bowser, de querer se casar com a Peach, e na roupa que foi escolhida para esse personagem nessa cena, que é uma referência direta ao enredo do Super Mario Odyssey. A resistência da Peach com o uso da flor de gelo foi bem aplicada e ajudou a dar consistência para os esforços de Mario e Donkey Kong para salvar todos. Inédito ainda foi ver o Donkey Kong absorvendo a flor de fogo, que é um design inédito que o filme traz pra gente. O power-up do Tanuki viabiliza o avanço do Mario, voando para alcançar a fortaleza do antagonista. E posteriormente desviando o caminho do Banzai Bill, foguete gigante que o Bowser lança para destruir o reino dos cogumelos. Mario faz com que o Banzai Bill o persiga pelos céus e o lança no cano que conecta as dimensões, criando um efeito de sucção que joga todos os personagens no Brooklyn. E isso acontece meio que porque sim. Mas beleza, eu vou aceitar isso como um elemento de suspensão de descrença. Vou passar esse pano na produção. Sobre esses power-ups que eu mencionei, acho que cabe detalhar um pouquinho.
A Flor de Fogo é um dos power-ups originais do primeiro Super Mario Bros., o jogo de 1985 do Shigeru Miyamoto, junto ao Super Cogumelo. Esse power-up faz com que o usuário passe a disparar bolas de fogo que dão conta da maioria dos inimigos do jogo. A Flor de Gelo surgiu no Super Mario Galaxy, que é o jogo de 2007 do Yoshiaki Koizumi. Mas lá, nesse jogo, o uso era um pouquinho distinto do que a gente viu no filme. Da forma que a gente vê no filme, com um disparo de bola de gelo que congela o adversário, seria a forma como ela é utilizada no New Super Mario Bros. Wii, que é o jogo de 2009 do Shigeyuki Yasuki. No Mario Galaxy, a Flor de Gelo concede ao Mario um corpo coberto de gelo, que pode congelar a superfície que ele toca. Provavelmente essa distinção é devida às naturezas 3D e 2D desses jogos, né? 3D no caso do Galaxy e 2D no caso do New Super Mario Bros. Wii. Já o Mario Tanuki é uma adição que veio com o revolucionário Super Mario Bros. 3, que é o jogo de 1988, também do próprio Shigeru Miyamoto e do Takashi Tezuka. Antes de seguirmos as sequências finais, tem dois importantes personagens que ainda não mencionamos. O primeiro deles é o Bowser, que é o famoso antagonista da franquia Mario. Sua retratação caricata é bastante adequada para o tipo de vilão extremamente clichê que ele representa. E certamente cai como uma luva para a interpretação do Jack Black. Eu, particularmente, que assisti dublado, me deparei com um Márcio Donde que não ficou devendo nada para o personagem. As cenas em que ele nos presenteia com declarações melosas musicais para a Princesa Peach são vergonhosamente impactantes. E o fato de o personagem expressar sentimentos amorosos não o humaniza em nada. O que, ao meu ver, é saudável em uma era de anti-heróis e anti-vilões que nós estamos vivendo. Ainda temos o piano a quatro mãos, maravilhoso entre o personagem e Kamek, que performam um dos temas da franquia. E o easter egg, para quem está atento aos detalhes, da marca do piano, que é Ludwig von Kulpa, em uma possível brincadeira com um compositor germânico homônimo, mas que aqui se refere a um dos chefes introduzidos em Super Mario Bros. 3, mas com repetidas aparições na franquia. O que talvez não tenha tido tanto impacto quanto eu gostaria é a cena de abertura do filme, que apresenta Bowser indo atrás da estrela e, para tanto, dominando o reino dos pinguins. O que imediatamente fez com que eu me perguntasse o que a estrela estaria fazendo ali com protetores tão aquém das ameaças daquele universo. Além disso, a falta de impacto possivelmente se deve ao mal dos trailers de hoje em dia, que insistem em mostrar sequências inteiras. Eu essencialmente já sabia tudo o que ia acontecer ali. A abertura, por outro lado, dá um tom ameaçador ao protagonista, que tem a oportunidade de ser quebrado por sua caracterização ao longo do filme. O que é mais do que eu esperava para um filme como esse. O outro personagem que nós não tínhamos mencionado é o Luigi. Luigi cai no Reino das Sombras, que é um daqueles que está sob o domínio do Bowser. E a sua personalidade medrosa é bastante enfatizada pelas sequências que ele aparece, e justamente porque ele caiu nesse reino. Nós temos uma divertida interação com os chamados Dry Bones, que vai brincar com a imortalidade das tartarugas cadavéricas, e posteriormente com a aparição dos Shy Guys, que é um outro grupo de antagonistas recorrente na franquia Mario. Após a captura do Luigi, nós temos ainda o destaque para a personagem da Aluma Lee, introduzida em Super Mario Galaxy. A Aluma Lee, ela é dublada por Juliette Jelinek no original e por Monique Villard no Brasil. A estrela, geralmente um símbolo de esperança e que poderia dialogar com a própria estrela que é roubada pelo Bowser, tem um discurso nihilista extremamente pessimista sobre o cárcere ao qual os personagens estão submetidos, em uma piada de humor satírico que dá camadas mais maduras à narrativa, em uma mudança de tom que, ainda que não seja genial, é subversiva e bem-vinda. Até a sequência final, Luigi não tem função narrativa para além de manter Mario em sua aventura. É um pouco frustrante que o filme, que escolheu se delongar com Donkey Kong, não dedique nenhuma sequência para mencionar a agora franquia Luigi's Mansion, iniciada no GameCube em 2001 com o jogo de Hideki Konno.
Voltando para o enredo do filme, estamos todos no Brooklyn, prontos para mais uma fase do paradigma da jornada do herói. A função narrativa dessa sequência é se encaixar na fase do retorno com o Elixir, que, resumidamente, é a etapa da história, da narrativa, em que o herói retorna para o seu mundo comum, para o mundo de onde ele partiu no início da jornada, diferente, melhorado pelas coisas que ele aprendeu com a jornada, e retorna com alguma característica que vai fazer com que a comunidade que originalmente o rejeitou, que aquele mundo que não era interessante para o herói, mude, porque ele mesmo mudou. O Elixir pode ser aprendizado, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, isso varia muito. Nesse caso, é uma mistura de algumas coisas, mas tem mais a ver com a personalidade, né? Com a maneira como os personagens encaram aqueles desafios. E vai aparecer como uma forma desses personagens provarem o valor deles diante daqueles que os rejeitavam no início do filme. A luta entre os personagens, os antagonistas finais, ela vai se estender entre o Mario e o Bowser, e o Luigi tem um momento de provação para superar os seus medos. Ao meu ver, considerando aquela coisa encaixotada da jornada do herói, essa é a maior utilidade para a narrativa de toda essa sequência. Como alguém já poderia esperar, a dupla vai ativar o poder da estrela para conseguir vencer o Bowser e toda a sua legião de Minions. Esse trocadilho não é intencional, ou talvez seja. Aqui entra a quebra de verossimilhança que eu mencionei mais cedo. Porque enquanto o Mario teve todo um treinamento para conseguir se acostumar com o uso dos power-ups, o Luigi simplesmente pega o poder da estrela e de repente já está atuando da mesma forma que o Mario atuou. Como se ele conhecesse esses poderes desde sempre. E eu acho que não precisava muito para trazer essa verossimilhança para a história. Uma simples fala, uma simples expressão que remetesse à surpresa que o Luigi estava de conseguir aquele poder, do sentimento dele diante daquele poder, já seria o suficiente para deixar mais ou menos alinhado e aí contar com a nossa boa vontade, com a nossa suspensão de descrença, novamente. Mas eu entendo que o que era fundamental aqui era ter uma ceninha com os dois irmãos lutando juntos. Considerando todas as narrativas exploradas e os elementos que o jogo escolheu adaptar, me causou uma certa estranheza a pouca participação de Kamek no enfrentamento de Mario e Luigi. Kamek é dublado pelo Kevin Michael Richardson no original e por Ricardo Juarez no Brasil. Ele funcionaria perfeitamente como guardião no limiar e é um antagonista clássico dos jogos. O final do Bowser dá um destaque divertido para o power-up do cogumelo de diminuição e combina com a ideia de reprimir os impulsos conquistadores desse vilão. Eu, particularmente, falando desses finais, eu não acho que a solução ideal deveria passar por nenhuma menção a um relacionamento amoroso entre Mario e Peach, embora o jogo coloque dessa forma. Mas eu senti falta de uma conclusão que mostrasse simplesmente como ficou esse relacionamento ao final da história. Aparentemente, Mario e Luigi ganharam uma residência no Reino dos Cogumelos. Mas e aí? Eles têm alguma função no reino? O que eles fazem? Realmente o filme não deixou muito claro. E, enfim, vai de você julgar se isso é bom ou ruim. Apenas para não deixar de falar, como cenas pós-créditos, nós temos uma pequena sequência humorística do Bowser e uma menção ao esquecido Yoshi. Para além do enredo, os aspectos visuais do filme chamaram bastante a atenção, sabendo se utilizar da explosão de cores e da sobriedade realista conforme convém ao que está sendo contado em tela. A trilha sonora tem um problema que provavelmente vem dos modelos de criação da produtora Illumination, que insiste, talvez por conta do seu DNA da DreamWorks, em inserir músicas do mundo real na trilha, mas elas conflitam com os temas de Mario que foram tão brilhantemente trabalhados para o filme. E a trilha sonora dos videogames é vasta e rica o suficiente para não depender de nenhum intruso. Quando a trilha sonora soube explorar o que os videogames nos forneceram, funcionou sem ressalvas. Coisa que o filme do famigerado rival Sonic não soube fazer, ainda que a franquia da SEGA tenha uma trilha sonora do mesmo nível ou até superior. Tal como o Super Mario Bros. 2 se aproveitou de um molde já existente para expandir o conceito do que se poderia fazer com o personagem do Mario, Super Mario Bros. O filme
alinha o universo da franquia com o paradigma da jornada do herói, como uma nova tentativa de expandir esse universo para o cinema. Pode ser incômodo para alguns perceber os fios que conduzem a marionete, ainda mais quando o conteúdo do material de origem era suficiente para se bastar em si mesmo, sem precisar apelar para núcleos e problemáticas extras do mundo real. Agora, enquanto adaptação, só o espectador vai poder dizer o quanto as escolhas lhe agradaram ou não. Mas é nítido o olhar holístico que a produção teve para com a franquia ao desenvolver o filme. Esperamos que uma eventual sequência possa se esquecer das concessões ao mundo real e focar na vastidão que as quase 4 décadas de jogos já nos proveram. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative aqui as notificações, não deixe de comentar com seus amigos e continue por aqui para mais novidades do Mario, do mundo dos jogos, dos filmes e das séries. Obrigado por me acompanhar até aqui e um abraço.